Fala galera, aqui é o Guiviotti. Aqui é o Mr. Everton, seja bem-vindo ao RebobinaCast. Isso, juntos para falar com um dos maiores clássicos da história do cinema. O grande, o único, o magnífico De Volta para o Futuro de 1985. Depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Alô? Marty, é você? Ei, Dr. Brown! Onde é que está? Que bom que te encontrei. Me encontre no Twin Paris Mall às 1h15 da madrugada. Eu tenho algo muito especial e preciso da sua ajuda. Pera um pouquinho, 1h15 da madrugada? O que é que tá acontecendo, hein? Onde esteve a semana toda? Trabalhando. Cadê o Einstein? Tá aí com você? Ele está aqui. Olha, você deixou seu equipamento ligado a semana toda. Meu equipamento? Oh, Marty, por falar nisso, é melhor não usar um amplificador. Ele está com uma pequena sobrecarga. Tá legal, eu vou me lembrar disso. Então te vejo hoje à noite. Não se esqueça, 1h15 no Twin Paris Mall. Tudo bem. Esse barulho são os meus relógios? Agora são 8 horas. Perfeito! Minha experiência funcionou. Estão todos exatamente 25 minutos atrasados. Peraí, doutor. Quer dizer que agora são 8h25? Em ponto. Droga! Eu tô atrasado pra escola! Olha, eu não imaginei que fôssemos falar tão já desse filme, mas em homenagem aos 40 anos do primeiro filme, que recentemente foi relançado no cinema, decidimos falar de Volta para o Futuro. Eu acho que da nossa geração é um dos filmes que marcou mais a infância de todos, pelo menos eu sei que pra mim foi. É um filme que a gente viu não sei quantas vezes, né? É um filme que eu assisto uma vez por ano. Um filme que talvez tenha coisas que quando eu comecei a assistir depois de adulto eu não lembrava, talvez porque a Globo cortava, né? Porque na sessão da tarde tinha que caber aquela 1h30 ali, eles picotavam o filme inteiro. Mas é um filme que, nossa, como envelheceu bem esse filme, né? Nisso você tem razão. A TV em geral, né? Mas a Globo acho que mais ainda pra caber na grade da TV, cortavam cenas de filmes assim de forma inacreditável, mas esse ainda mantinha a essência. Havia alguns que nem tanto, mas esse filme com certeza marcou uma geração inteira, né? Acho que esse aqui é o que realmente descreve o que é um filme cult, mas e não só porque ficou cult depois, mas acho que eu imagino que desde o dia 1 deve ter sido um grande sucesso. Cara, esse foi o filme de maior bilheteria em 1985, cara. E a gente tá falando de um ano que teve Comando para Matar, um ano que teve Rambo 2, sabe? Então, um ano teve Goonies, teve Clube dos 5, teve Rock 4, cara. Você ser campeão de bilheteria num ano como esse é muito significativo. Sim, não, 85 é um ano realmente incrível. E eu vou te falar que eu sou super fã desse filme, eu tenho o box. Você já esteve aqui em casa, mas você vai saber que eu tenho uns quadros aqui que retratam os 3 DeLorean. Esse filme marcou muito. Quando eu fui na sua casa da última vez, não lembro de ter visto esses quadros. Já estava. É que você não veio no meu escritório aqui. Depois eu mando uma foto e coloco no post aí também. É porque eu não consegui entrar no seu escritório pela quantidade de cabos que tinha ali espalhados pelo lugar. Até parece, né? Cara, esse filme é maravilhoso. Ele é dirigido pelo Robert Zemeckis. Ele não é o Steven Spielberg, embora quando eu era criança eu tinha certeza que era o Steven Spielberg que dirigia, porque ele produz esse filme e o nome do Spielberg é a primeira coisa que aparece na tela. Não, é uma propaganda, né? Faz parte da propaganda. Você tinha essa impressão também quando você era criança que esse filme era do Steven Spielberg? Totalmente. Pra mim era dele. E tinha cara, né? Tem cara do Steven Spielberg, né? Sim. Mas o Robert Zemeckis, ele é incrível, né? Ele é incrível. Excelente diretor. Mas o Spielberg ainda... É o Spielberg, né? É o Spielberg. Precisamos falar mais nada. Ele sempre foi amigão do Spielberg, né? Então tem muitos filmes que a gente acaba, às vezes, atribuindo ao Spielberg, né? Que tem cara de Spielberg, mas foram deles, né? Pô, um dos meus filmes favoritos da vida, assim como esse que a gente tá falando, é Forrest Gump, que é a direção dele também de 94. Ele dirigiu os outros dois, De Volta ao Futuro também, obviamente, né? A parte 2 e a parte 3.
Uma Cilada para Roger Rabbit também é dele, você lembra desse clássico, né? O Zemeckis é aquele... Eu acho que quem conhece de cinema conhece, né? Mas talvez o grande público não o reconheça. Só as obras, né? Sim, mas ele é um cara muito querido na indústria, até onde eu sei. É um cara que... eu já ouvi entrevista dele em podcast, o cara sempre foi muito amigável, assim. E é aquele cara que todo ator gosta de trabalhar, né? Aquele diretor que consegue tirar o melhor do ator. E acho que isso fica bem claro nesse filme, né? Com certeza. E eu diria que só não fizeram ainda uma sequência ou um remake ou qualquer outra coisa com De Volta para o Futuro, porque é uma obra completa, mas também por conta dele, que eu acho que ele segura ali, viu? Sim, na verdade, quando a gente estava pesquisando para esse filme, eu vi que, inclusive falando aí do crédito de escritor, a história é do Bob Gale, parceiro dele, amigo dele de infância e dele. O Bob Gale veio com essa história de pensar como seria conhecer o pai dele no colegial e apresentou para os Zemeckis e eles trabalharam o roteiro. E eles mesmos já disseram em entrevistas que enquanto eles estiverem vivos, eles não vão autorizar sequência, não vão autorizar reboot, não vão autorizar remake, porque eles acham que é uma forma só de tirar dinheiro do pessoal, o que não tá errado, né? Não, não está errado, eu concordo, porque, no meu ponto de vista, como fã, é uma obra completa. É um filme perfeito. E a trilogia até, que é algo muito difícil, né? Você manter 3 filmes, mas a gente tá falando aqui do primeiro, o filme em si, o primeiro, ele é difícil falar perfeito, mas se fosse se enquadrar com os demais filmes que nós já falamos, ele é perfeito. Segundo o Quentin Tarantino, esse é um dos 7 filmes perfeitos que já foram feitos na história. Segundo o Tarantino, ele que já viu todos os filmes do mundo, tem 7 filmes que são os filmes perfeitos. Esse tá aí... Gente, não vou falar todos aqui. Se quiserem pesquisar na internet, mas esse é um deles. Tá legal. Depois a gente posta nas redes sociais ou no nosso site também quais são os outros 6, que até eu fiquei curioso. No elenco a gente tem o Michael J. Fox fazendo o clássico Marty McFly, o Christopher Lloyd fazendo o Doutor Maluco, o Dr. Emmett Brown, o Tom Wilson, que na época está acreditado como Thomas F. Wilson, fazendo o Biff Tannen, é o vilão do filme, a Lea Thompson fazendo a Lorraine Barnes, a mãe dele, o Crispin Glover, estranho pra caramba, fazendo o George McFly, e a Claudia Wells fazendo a namoradinha do querido Michael J. Fox, a Jennifer Parker. Eu acho que o elenco aí, quem talvez na época fosse o mais conhecido, é o quem? O Christopher Lloyd? Cara, ninguém era muito conhecido na época que fez esse filme. Eu acho que o principal era o Michael J. Fox por causa de série de TV que ele fazia. O Caras e Caretas, né? Na época, aqui no Brasil, Caras e Caretas, mas lá fora, Family Ties. Mas acho que o mais conhecido era o próprio Michael J. Fox. Mas depois, bom, pelo menos pra nós, pelo menos pra mim, a gente assistiu depois, né, gente? A gente assistiu a década de 90, já tinha 1, 2 e 3 já. Isso, exatamente. Então essa galera já era famosa nessa época. Sim, essa nota no IMDb dele é 8.5, é uma nota bem alta até para os padrões do IMDb. O que me deixou mais surpreso foi do Rotten Tomatoes, que ele tem 93% da crítica e 95% da audiência. No Rotten Tomatoes, dos filmes que a gente cobriu, ele só perde para Caçadores da Arca Perdida com 94% da crítica e 96% do público. Do resto, ele ganha de todo mundo. Esse filme, ele teve você pode achar ele, aliás, no Netflix, no Telecine ou no HBO Max. Esse filme tá em todo lugar agora muito por causa da comemoração dos 40 anos. Tá tendo pro cinema de novo. Você chegou a ver no cinema de novo, Everton? Eu fui ao cinema e eu vou te dizer que me surpreendeu assistir esse filme no cinema. Por quê? Todos nós aqui, eu, você, certamente nossa audiência, já viu esse filme muitas vezes, ao menos uma vez. E eu assisti inúmeras vezes, né? Desde a época que passava na TV, como você mencionou, na TV a cabo, no streaming, no box que eu comprei. Realmente é um filme que eu tenho muito carinho. E quando eu fui ver no cinema, eu fui por curiosidade mesmo, né? Pra ver na telona. Só que, para minha surpresa, foi emocionante ver esse filme no cinema. O DeLorean, aquela... É engraçado que eles têm uma máquina do tempo, mas o filme ele é frenético, né? Eles estão sempre correndo atrás do tempo. E você sente isso, sabe, no cinema ali. Eu falei, gente, eu já sei o que vai fazer, não é spoiler de nada aqui, já sei muita coisa que vai acontecer no detalhe até.
O Marley acho que brinca até no terceiro filme, né? Que a gente tem uma máquina do tempo, a gente tá sempre atrasado. É verdade, é verdade. E assim, foi muito bom ver no cinema, emocionante. Pena que por ser um filme antigo vai ficar pouco tempo, mas eu recomendaria a todos assistirem, porque foi muito legal, valeu a pena. Com certeza. Cara, esse filme ele teve um orçamento pequeno, né, em Hollywood, 19 milhões de dólares, mas lucrou bastante, 392 milhões de dólares, maior bilheteria aí de 85, como a gente já citou. Uou, realmente, hein? Realmente. Mas o filme é legal, né, cara? Eu imagino que se eu me emocionei assistindo agora no cinema, imagina a galera que foi ver na época que... E na época não tinha tanta propaganda como temos hoje, nem em redes sociais, etc, etc. Era no boca a boca, então deve ter muita gente que foi mais de uma vez e por aí vai, né? Esse filme é legal, mas o que é legal também, seguir a gente nas redes sociais, Mr. Everton. Como é que o pessoal acha a gente nas redes sociais? Caríssimos ouvintes, vocês nos encontram no Instagram, no rebobina.cast, no YouTube, colocando lá @rebobinacastbr e também no nosso site rebobinacast.com.br, e você vai conseguir nos escutar no Spotify, no Apple Podcast ou no seu agregador preferido. Mas como a gente sempre fala, curta, compartilhe, siga a gente, veja lá os posts, compartilhe mesmo, pessoal, porque a gente precisa fazer essa comunidade crescer. Com certeza. E eu sei que eu tô prometendo isso há uns 4 episódios já, mas provavelmente no próximo episódio teremos o Apoia-se do RebobinaCast. Eu vou ter que ajudar o Guilherme, pessoal. Tá difícil. A gente chega numa idade, cara, que a tecnologia já não vem tão mais fácil assim. Eu tô me sentindo meu pai, provavelmente. Não, é absurdo você falar isso porque você trabalha com tecnologia também. Você também. Sim, mas, sim. Vamos lá. Vai para a parte de trás da caixa, pessoal. O momento que a gente relembra o momento mágico de ir até a locadora e ver a parte de trás de uma fita VHS ou até de um DVD para os mais jovens aí. Lembrando que o DVD já é coisa velha, né? Aliás, o Blu-ray eu nunca nem vi. Eu quando fui comprar o box desse filme, eu queria ter encontrado o Blu-ray, mas não achei. Peguei o DVD mesmo. E fui ver do box aqui, do DVD, o texto, né? Mas é uma edição especial que não tem o texto original, então eu vou ler aqui o que o Guilherme encontrou, que embora também penso ser mais novo, né? Então, mas é muito difícil você achar, como é um filme muito popular, que já teve N versões, é muito difícil achar, tipo, até uma foto do que estava escrito atrás da caixa original, né? Porque daí eu achei de uma versão de DVD que era single, né? Não tinha os 3 filmes. Mas é muito difícil achar a caixa original disso, né? Tem muito reissue disso, né? Sim, de fato. Então vamos lá. Por trás da caixa. Do time vencedor do Oscar, Steven Spielberg e Robert Zemeckis, chega a original e hilariante aventura, que emocionou os críticos e os telespectadores, dando início a uma das trilogias de maior sucesso da história. Marty McFly, Michael J. Fox, embarca na genial loucura do Dr. Brown, Christopher Lloyd, e acaba voltando no tempo, em 1955, a bordo do mais estranho automóvel, o DeLorean, já fabricado. Nos incríveis anos 50, Marty encontra seus pais e muda a história da sua vida. Eu acho que até o texto dá até uma errada aí, né? Falando a bordo do mais estranho automóvel já fabricado, o DeLorean, né? Mas isso foi erro do texto, não seu. Não, mas veja que, pra época, esse filme é muito louco, né? Algumas questões que não são exatamente do filme, como o próprio carro, também se envolveram em algumas polêmicas que gerou toda uma curiosidade. Hoje em dia o DeLorean é um carro marcante por conta do filme, mas também tem uma história por conta do próprio John DeLorean, né? Cara, mas assim, na época mesmo, esse carro era considerado um dos piores carros da história. Pois é, mas ele era muito estiloso, com asas de gaivota, sim, todo feito de aço inoxidável lá. É incrível. Mas você imagina aí um mercado com esse carro.
uma vaga mais apertada, você não sai do carro nunca mais, brother. Não. Você não sai, o carro não é prático. Como você já viu algum carro prático se abrindo que só asa de gaivota essa porta? É só estiloso só, né? Sim. Tem até a cena do próprio filme, né? Que quando o carro é apresentado... Gente, quando o carro é apresentado, ele é apresentado de uma forma muito incrível, icônica, saindo de um caminhão cheio de fumaça. Mas já parou pra pensar como é que o Dr. Brown entrou lá dentro com o carro, sendo que ele tava todo fechadinho e o carro abre com asas de gaivota num caminhão? E outra, você lembra ele comentando que é elétrico, né? Não, ele fala que o carro é a combustão, mas o motor a máquina do tempo é elétrica. Mas, de fato, essa fala existe no filme, né? Que ele fala que precisa do plutônio. Que é uma loucura também, né? Na verdade, o lance do plutônio é só pra gerar a atenção do Marty ficar preso no passado, né? Basicamente. Sim, certamente é uma das curiosidades, né? Que eu acho que eles estavam pensando nessa questão nuclear, né? Para impulsionar uma máquina do tempo. A gente tem que lembrar muito da época que estava sendo feito esse filme, que 85 é provavelmente o auge da Guerra Fria, né? Então, o papo de ser coisas nucleares estava muito em voga por causa do medo do mundo se acabar uma guerra nuclear, né? Então, faz sentido todo esse lance do plutônio e da loucura. Tanto que, a cena até, se você olhar friamente, a cena que ele vai pegar o plutônio, que eles estão com a roupa parimentada, né? Roupa de anti-radiação e tal. Gera uma tensão ali, né? O cara mexendo com o plutônio. Sim, mas quando eu digo que eles estavam com essa questão da questão nuclear, porque a primeira ideia que eles tiveram para a viagem no tempo era a questão da geladeira, né? Que ia explodir. Sim, exato. E no final, né, no roteiro original, tinha eles indo atrás de uma explosão nuclear para conseguir fazer voltar no tempo. O que foi cortado, na verdade, por questão de orçamento, né? Porque ia ficar muito caro. Mas a ideia do filme do carro ficou muito melhor, né? E o carro em si é um personagem também, né? Com certeza. Você perguntou aí quem era o mais famoso quando o filme foi feito, né? E eu até falei que defendi que era o Michael J. Fox mesmo, porque na época a série que ele estava fazendo, Family Ties, era uma série de grande audiência nos Estados Unidos. Ele tinha sido chamado para fazer o filme, mas ele negou no começo porque na época a protagonista, que era a mãe dele, estava grávida. E isso já tiraram um pouco ela da série para dar um pouco mais papel para ele. E ele não tinha como ser retirado da série naquele momento. Então, por questão contratual e também por respeito à série que revelou ele fez o filme junto com a série. Então, ele dormia coisa de 3 a 4 horas por noite. A maioria das cenas foi filmada à noite por causa do horário dele. E as cenas durante o dia eram só durante o final de semana, que é quando ele estava de folga da série. Nossa, ele de fato era uma estrela, como você falou, mas também um cara muito dedicado para trabalhar dessa forma aí. Não é para qualquer um, não. Nossa, imagina isso, cara. E a gente sabe, série de TV, ainda mais naquela época, essas temporadas assim de 25, 30 episódios, você toma muito tempo gravando. Imagina você sair disso, você trabalhar de manhã num trampo e ir pro outro de noite, cara, dormindo 3 horas por noite. Isso é uma loucura. Sim, nossa, ele levou os dois trabalhos muito a sério e entregou, né? Esse é o principal, porque mostrou profissionalismo e entregou. E ele é legal, né, cara? Ele fez o papel cômico, comediante ali mesmo, né? Muito bom. O Christopher Lloyd, ele já era mais rodado, né? Ele fazia aí mais coisa pra TV, mas ele tava aí no rolê desde o começo da década de 70, aí é o primeiro lugar que ele está acreditado, 1973. O segundo papel dele foi Estranho no Ninho, não sei se você já assistiu o filmão com o Jack Nicholson também, coisa mais antiga que eu lembro de ter visto ele. Ele era recorrente naquela série Táxi, que era com o Danny DeVito, né, que é uma série de bastante sucesso na época. E antes dele, ele fez o maravilhoso As Aventuras de Buckaroo Banzai, que a gente já cobriu nesse podcast. É verdade, já apareceu aqui irreconhecível. Um ano antes. Nossa, é verdade. Mas ele era um alienígena, né? Uma coisa assim. Ele era o Big Butê, né?
Que cada vez que o cara falava o nome dele, Big Boté! Que chamava... O John Lithgow chamava ele de John Big Boot, e ele falou, Big Boté! Não, ali, o melhor personagem daquele filme, viu? Sim, o mais engraçado, com certeza. Muito bom, cara, muito bom. Aí, o resto do elenco era também mais desconhecido. Lea Thompson tinha feito uma coisa ou outra só. Eu lembro dela no Red Dawn também, Amanhecer Violento, né? Não sei se você lembra desse filme, era um filme meio distópico, que os Estados Unidos era invadido. Não, esse eu não vi, não. Swayze. Não, você não assistiu? Esse não. Muito bom, muito bom. Ela faz uma das principais desse filme, mas, obviamente, eu sempre lembro dela do De Volta ao Futuro, e ela fez um monte de coisa depois, né? O IMDb dela tem aí mais de 100 papéis, 111 papéis acreditados pra ela, rodou bastante. Eu acho que, se for parar pra ver, depois... É que o Michael J. Fox, na década de 90, depois ele ainda atuou bastante, né, antes do problema dele, sim. né? Por ver, talvez ela foi a atriz que mais trabalhou aí na sequência. Não mais do que o Christopher Lloyd, cara. O Christopher Lloyd, eu até fiquei impressionado, porque eu fui pesquisando no IMDb. Sabe quantos papéis ele tem acreditado como ator? 255. Nossa, impressionante. Ele tá em tudo. Tudo que você imaginar, o cara já fez. Até passando aí recentemente por Andor, fazendo ponta em Wandinha. Sempre falar na época clássica dele, né? Que ele fez aí Família Addams. Ele fez uma cilada para Roger Rabbit, que ele era o vilão também, inclusive do próprio Robert Zemeckis. Se você achar o IMDb dele, é impressionante o tanto que esse cara trabalhou. Então, eu estava errado, mas é porque, como você falou, de fato ela trabalhou muito depois, mas como o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd são personagens principais e muito marcantes desse filme, eu não sei, eu tenho a impressão que toda vez que eu vi o Christopher Lloyd, eu lembrava o Dr. Brown, pra mim. É que essa maquiagem dele ficou muito característica, né? Não, tanto é que quando a gente vê ele sem esse estilo, é até estranho, eu confesso. Pior que hoje ele tá um velhinho, ele tá parecido com o Doc Brown até hoje em dia, né? hoje ele tá... não precisa de se caracterizar, né? Ele é o Dr. Brown. É porque envelheceram bastante ele, tanto que assim, quando o Marty volta pro passado, em 55, ele já tinha cabelo branco, então é como se ele fosse já, sei lá, com seus 40 anos, né, em 55, tanto que em 85 ele realmente já tá ali mais, é o que seria uns, sei lá, assim, 60, por aí, vai, só que ele... envelheceram ele nos dois, ele até quando ele era jovem, ele era mais velho, né? É verdade. E no segundo filme fazem até uma brincadeira, né? Quando ele aparece, depois ele tira umas plásticas do rosto. Eu acho que é até pra ele não ficar com maquiagem o tempo todo, né? Ele faz um rejuvenescimento, né? Quando ele vai pro futuro. Isso. Quando ele vem pra 2015, né? 2015, meu Deus. 2015. Já passou. Cara, esse filme ele poderia ser muito diferente, inclusive no nome. Tanto que um dos chefões lá da Universal não gostou do De Volta pro Futuro e escreveu uma carta pro Steven Spielberg sugerindo o Homem Espacial de Plutão, Spaceman from Pluto, por causa da hora que ele chega na fazenda, né? E o Steven Spielberg respondeu agradecendo pelo memorando de piada e ridicularizando o cara, e o cara falou, não vou nem falar nada que eu tava falando sério, vai deixar quieto. Ele foi muito sutil na resposta aí, viu? Muito bom. E o filme, cara, todo mundo acho que sabe disso, isso é um fato que ficou muito famoso. O elenco podia ser completamente diferente, tanto que originalmente, como o Michael J. Fox ele não conseguia fazer por causa do seriado, chamaram o Eric Stoltz e gravaram 40% do filme dele como o Marty McFly, né? É incrível isso, né? É incrível. E eu só soube disso. O filme é de 85, a gente já assistia desde a década de 90, mas eu só fui saber disso, sei lá, em 2010, 2015. Parecia que era uma coisa meio segredo, ninguém falava muito sobre isso. Ou ficou popular com a internet, né? E você sabe que deixaram ele em algumas cenas, né? E, aliás, eu vou te falar quais exatamente. As cenas de perseguição no shopping, quando os líbios estão perseguindo o Marty, dentro do carro, as cenas de... não as cenas, obviamente, que dão close no Marty, né? Mas as cenas de longe que aparecem dirigindo, como o pessoal viu que não tinha muita diferença, o filme já estava atrasado por causa da troca de ator, eles mantiveram com o Eric Stoltz mesmo. Então, o Eric Stoltz que está dirigindo ali.
Então ele poderia estar até levemente creditado no filme. E o Eric Stoltz, pra quem provavelmente o pessoal lembra do Eric Stoltz, um papel que o pessoal mais lembra, é o do traficante no Pulp Fiction, aquele traficante ruivo, que é o Eric Stoltz. E ele era um ator de método, né? Então ele é aqueles caras que durante o set ele pedia pra ser chamado de Marty o tempo inteiro. E ele encarnava o papel. Só que ele levou um papel, uma questão muito dramática, né? Um cara que ia voltar e a mãe dele se apaixonava por ele. E o pessoal não tava gostando de filmar com ele, cara. Ninguém tava gostando. O próprio Biff queria sair na porrada com ele, porque o ator do Biff, embora o Biff seja um bully do caralho no filme, o ator do Biff ele é um cara muito gente boa e ele não tava conseguindo trabalhar com o cara, sabe? Tanto que na cena que eles brigavam, aquela cena da cafeteria, que é a primeira vez que o McFly dá um soco no Biff, o ator do Biff falou, cara, pega leve, né, bate mais devagar. E o cara tava batendo de verdade no Biff, tanto que o ator... Pô, o Tom Wilson é grande pra caramba, né? Se quiser, ele arrebenta o cara na porrada. Ele tava cogitando bater no Eric Stoltz de verdade. E olha só, ele tem 1,89 m, ele é altão mesmo, cara. O Tom Wilson? Exatamente. Ele é grande. Tanto que ele do lado do Michael J. Fox, parece que o Michael J. Fox tá na cintura dele, né? Não, o Michael J. Fox ele é baixinho, ele tem 1,60 m, 1,63 m, pra ser mais justo, mas olha só que química, né? Você tem razão, eu já tinha ouvido falar que realmente o Eric Stoltz, ele quis trazer essa carga dramática, exagerada pro filme. Cara, ainda bem que tiraram, porque senão o filme não ia ser o sucesso que é. Então, e tiveram que mudar a Jennifer também, né? Porque a atriz que tava inicialmente, a Melora Harding, o pessoal do The Office vai lembrar que ela é a Jane do The Office, ela que era para ser a namorada original aí do Marty, ela era muito mais alta do que o Michael J. Fox, então não ia bater o tamanho deles na cena, né? E aí tiraram ela e colocaram a Claudia Wells, que foi a que fez a primeira Jennifer, que não está no filme 2 e 3, porque ela teve que cuidar da mãe que estava sofrendo de câncer na época, por isso ela não fez as duas continuações. É triste, uma pena, né? Eu achei que essa atriz, ela não aparece tanto no primeiro filme, né? Mas... Não, é mais no comecinho e no final, né? No comecinho e no final, mas ela foi super bem. E eu acho que ela tinha ali... Ela é uma atriz bonita, né? Entregou bem, cara. Acho que foi bem, assim. E esse filme é muito amarradinho. Que a gente começa a falar dos atores, começa até a lembrar da cena, cara. Impressionante. E o Eric Stoltz, eles tiraram, depois de já ter gravado com eles mais de um mês, e aí acabou que o Michael J. Fox acabou dando um jeitinho pra participar. Também foi testado pro papel o Johnny Depp, né? O querido pirata favorito de todo mundo. E o C. Thomas Howell, que foi um ator que fez bastante sucesso aí nos anos 80. Não sei, gente. O Johnny Depp, depois que interpretou Piratas do Caribe, acho que todos os papéis que ele faz, ele é o mesmo personagem, né? Mas ele tem carisma, talvez desse certo. Tanto o C. Thomas Howell também, né? Tanto o C. Thomas Howell. E pro Doc Brown, foram cogitados alguns atores. O nosso querido Christopher Lloyd não era a primeira opção. Eles queriam gente que tivesse já um nome um pouco mais conhecido em Hollywood. Por exemplo, foi feito o teste com Jeff Goldblum, John Lithgow, Donald Sutherland, Harold Ramis, do Ghostbusters, Chevy Chase, Steve Martin, James Woods, Danny DeVito. Danny DeVito de Professor Brown ia ficar maravilhoso. O John Cleese, Bill Cosby e Ed Murphy até. Olha... É que eu não sei, pra mim encaixa tanto, não consigo ver outra pessoa, mas eu vou te falar que algumas dessas opções... Não tem como, né, você pensar em outra pessoa, né? É como dizem, né, eles escolheram a dedo mesmo ali. Erraram ali com o personagem lá, o rapaz que... O Eric Stoltz? O Eric Stoltz, mas logo corrigiram, né, em tempo, né? Exato, exatamente. Esse filme tem uma contagem de corpos, é até estranho falar de contagem de corpos, mas são 4 se você contar que o Doc morreu no começo do filme e ele volta. Mas se você não contar, são os 3 líbios que estavam na van que eles batem e explodem logo depois de perseguir o Marty. Não eram 2? 3, não é? Porque era um dirigindo, um atirando e o outro com lança-míssil. Não, era o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Bom, então corta pra 3 aí. Eu acho que são 2,5 então, né? Porque depois o doutor... Porque normalmente nos filmes que a gente cobre...
eu vou atrás de puxar uma database da internet, mas eu falei, cara, ninguém mais morre nesse filme, só os malucos do carro. Eu acho que eram 3. Não, mas pela lógica poderia ser, mas eram 2. Bom, os líbios são os que morrem. É isso aí, tá tranquilo. Pois é, e eles queriam uma bomba nuclear, né? Impressionante. Eles pagam, né, pro cara fazer uma bomba e ele entrega qualquer coisa ali e rouba o plutônio. É, como se fosse fácil fazer um negócio desse, né? O Dr. Brown tava bem cotado aí no submundo. Hein? Não, mas assim, uma coisa que... Vamos lá. Vamos ser... Eu sei que um filme é uma comédia, né? Não é pra ser tão levado a sério, mas... Se o Dr. Brown tivesse realmente roubado plutônio de líbio, não ia ser 2 malucos que vinham aparecer atrás dele, não. Não mesmo. Desculpa. Porque assim, precisa de bastante gente pra roubar uma bomba nuclear, né? Pra roubar plutônio. Então, não ia ser 2 malucos só que vinham matar ele. É, com certeza seria até o governo que iria atrás dele. E assim, ia vir algum grupo mercenário aí forte atrás do cara, né? Certamente. Cara, vamos pro querido cena desse filme? Vamos lá. E assim, esse filme é um filme muito emocional pra todo mundo. Não vamos pegar muito aos detalhes, né, cara? Todo mundo já conhece esse filme de trás pra frente. Isso. Eu acho que a gente pode realmente passar e ir falando aí nossas lembranças desse filme. Sim. Bom, tem aquela primeira sequência mostrando o laboratório do Dr. Brown com aqueles milhões de relógios. E tem uma coisa que eu nunca tinha reparado muito, e quando eu fui pesquisar pro filme, falando do incêndio que teve na casa que o Dr. Brown tá em 55, né? Que provavelmente foi por causa de alguma experiência maluca que ele fez. E tem todas umas histórias, e até pesquisando sobre o filme, por que o Marty anda tanto com o Doc, né? Por que um adolescente, sei lá, de 16, 17 anos tem o Marty? Por que ele fica andando com um velho cientista louco, né? Não, porque é legal, pô. É diferente, né? Não é legal, cara. Assim, é legal porque o Dr. Brown ele tem uma máquina do tempo, mas se fora isso... E ele tem um amplificador gigantesco. Sim, que ele explode na primeira cena. Mas assim, eu vi que num dos roteiros originais, porque esse filme demorou 44 revisões para ser aprovado pelo estúdio, tá, gente? Então, assim, muita maluquice foi jogada lá que não foi aprovada. Mas uma das justificativas era que como o Doc Brown colocou fogo na casa e perdeu basicamente tudo que ele tinha, ele estava falido. E uma das maneiras dele levantar dinheiro era fabricando anfetamina e o Marty ia vender na escola. Então, basicamente, no roteiro original, o Marty seria um traficante de drogas. Ia ser Breaking Bad a parada. Ainda bem que não foi essa pegada, viu? Ainda bem, né? Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que, assim, ele anda junto, na minha interpretação, porque, de fato, o filme não deixa muito claro isso. Mas logo na introdução do filme, eles falam que a casa foi incendiada, depois foi leiloada. O próprio Dr. Brown, depois de algum momento, menciona que gastou toda a fortuna da família para construir a máquina do tempo. Que era uma família de cientistas, dá a entender, né? Não, eu acho que foi ele que não deu sequência, né? Mas... Mas porque eu achei interessante. Esse filme é muito bom. Lá quando ele volta, ele fala que foi a única coisa que ele inventou que deu certo. Mas logo no começo o filme já mostra o tom do filme, né? Do Martin chegando, das engenhocas do Dr. Brown ali funcionando. É muito legal isso. Sim, o Marty ele sai atrasado, porque os relógios estavam todos atrasados em meia hora. Você vê a notícia da televisão falando do plutônio que tinha sido roubado, e aí mostra o Marty chegando atrasado na escola, tomando pito. E a vida dele nunca dá em lugar nenhum. Ele faz o teste para tocar na banda, no baile que vai ter na escola dele. Inclusive ele é reprovado pelo próprio Huey Lewis, né? Você sabe, né? Que o cantor que escreveu a trilha sonora, ele é o cara que fala, tá muito barulhento! No microfone, né? No megafone, aliás. E que música legal essa aí, hein? The Power of Loving. Feita pro filme, inclusive. Cara, que coisa. Tá vendo? Até a música feita para o filme é incrível. Virou um clássico, né? Virou um clássico. Gente, eu vou ficar aqui falando bem desse filme o episódio inteiro. É impossível não falar. Na verdade, eles tinham feito inicialmente o The Power of Love, que é a música principal. E ele gostou tanto de trabalhar e ele assistiu um corte do filme e ele escreveu mais uma, que é a que toca no final. Que a hora que, assim que
termina o filme e começa a tocar Back in Time, que ele escreveu também pro filme. Ele escreveu 2 músicas pro filme. De tanto que ele gostou do filme. Também deve alavancar a carreira, né? De certa forma. Trabalhar com Spielberg. Então, mas na verdade, assim, é que o Huey Lewis and News, ele nunca foi muito famoso no mundo inteiro, mas ele era muito popular nos Estados Unidos nessa época. Tanto que ele tá até no clipe do We Are The World, né? A parte que ele canta e o Michael Jackson olha pra ele fuzilando de tanto desafinado que ele virou até um meme, né? Nossa, vou ter que assistir esse pedaço. Cara, assiste. Aliás, vou dar uma dica pros ouvintes aqui. Tem um documentário na Netflix de meia hora só, bem curtinho, chamado A Noite que Mudou a Música, que mostra o documentário falando do making of da música We Are The World e todas as pessoas que estavam envolvidas. Assistam, que é muito bom, tem acho que 40 minutos no Netflix, maravilhoso, coloca aí na lista. Ainda falando da Netflix, né, vale ressaltar também que tem aquele seriado que eles fizeram, filmes que marcaram época. Sim. Na segunda temporada, o primeiro episódio também fala sobre De Volta para o Futuro, falando no detalhe algumas coisas que nós vamos citar aqui. Muito bom, muito bom. Bem lembrado, assisti isso na época, já tem alguns anos, mas é muito bom. A gente corta para a vida familiar do Marty. A gente tem, nesse último momentinho dele com a Jennifer, a desculpa para ele saber quando vai cair o raio, que é o panfleto para salvar o relógio, que foi atingido por um raio em 1955, exatamente naquele minuto, lá, acho que é 10:04, é isso? Você lembra? Isso, 10:04, exatamente. E assim, eu acho muito impressionante falarem no panfleto o dia e a hora que o raio atingiu, né? Eu acho que tem a foto. Verdade, pode estar escrito lá, não lembro o que estava escrito no panfleto, mas tem a foto, né, do relógio, do desenho. Mas veja como eles são muito... Como um adolescente, que é o Martin McFly, iria se interessar com alguém pedindo dinheiro e guardar um panfleto. Por que ele guardou o panfleto? Porque a namorada estava na casa da avó e tinha o telefone da avó, né? Isso, cara. Então, assim, é muito amarrado. É porque o cara ia jogar fora, né? Você vai jogar aqui isso daí na primeira lixeira se não tivesse nada importante escrito, né? Exatamente. A gente vai pra família dele, a gente descobre que a família dele é um desastre. O pai dele é um pau mandado do Biff, e o Biff bate o carro do pai, que o Marty ia pegar emprestado pra passar, provavelmente até a primeira noite de amor com a namorada dele. E a família é um desastre, né, cara? A mãe é alcoólatra, o pai é um banana, os irmãos estão fodidos, o irmão trabalha no McDonald's, o tio preso. Uma família totalmente desconstruída, né? Impressionante. Mas ali, essa parte do Biff é interessante também, porque reflete um pouco do histórico desde o passado. Sim, e eles dão várias dicas, né? Conheço você há tantos anos, o McFly fazendo o trabalho dele, né? O Biff supervisor, mas quem faz o trampo dele é o George. E ele até manda um beijo pra Lorraine quando ele vai embora da casa. Então dá a entender que tem um passado aí que nunca é muito bem explicado, né? É verdade. O nosso ator ali é um completo canastrão mesmo, né? O ator que fez o Biff, cara, ele entrega ali também, né? O Tom Wilson, porque, meu Deus do céu, ele começa a abrir a geladeira do McFly, fala da mãe, e ainda fala, o seguro vai ter que pagar. Uhum. Como é que você fala pra mim que seu carro não tem um ponto cego? Ainda derrubei cerveja na minha roupa. É incrível isso, cara. Filha da mãe, cara. Escroto, né? Ele é muito demais. Como você pôde me emprestar o seu carro sem me dizer que o farol estava queimado? O farol queimado. Eu podia ter morrido. Olha, Biff, eu realmente não tinha percebido que um farol estava queimado. Oi, filho. Você está cego, McFly? Só podia dar nisso? Como é que você explica essa batida? Biff, eu acho que o seu seguro vai pagar pelo conserto, não é mesmo? O meu seguro? O carro é seu, o seu seguro é que tem que pagar. E quem é que vai pagar por isso? Eu derramei cerveja aqui quando aquele carro bateu. Quem é que vai pagar o tintureiro? E os meus relatórios? Eu ainda não terminei, mas sabe, eu pensei que já que eram... Oi, tem alguém aí? Tá certo. Pense bem, McFly. Pense. Ainda tenho que mandar datilografar. Sabe o que aconteceria se eu entregasse os meus relatórios com a sua caligrafia? Eu seria despedido. E você não quer que isso aconteça, né?
Não, é? Oh, claro que não, Bife, claro que não. Olha, eu vou terminar esses relatórios essa noite e te entrego amanhã de manhã bem cedinho, tá bem? Não muito cedo, eu acordo tarde. Tá bom. O seu sapato está desamarrado. Ah, não seja estúpido, McFly. Até que sua casa está arrumadinha, McFly. É, tive que ser rebocado no seu carro e tudo que você me oferece é uma cerveja? E o Marty, coitado, sofrendo, né? E ele é acordado de madrugada pelo Doc, falando que ele tem que, pro Marty não esquecer de pegar a câmera na casa dele. E o Marty chega de madrugada no estacionamento do Twin Pine Mall, né? O shopping dos Dois Pinheiros. Exato. E informação importante, hein, esses Dois Pinheiros aí, hein? Então, até o diretor comentou o porquê dessas coisas, né? Que isso tem nos 3 filmes, né? De darem uma informação naquele tempo e aí quando volta pro futuro a informação tá diferente, porque ele tá com o Twin Pine Mall, o nome do lugar é Twin Pine Mall, e ele explica até antes de... isso daqui antes é uma fazenda do velho Peabody, que ele tinha uma fixação por plantar pinheiro. E aí o Marty, quando ele volta pro passado, ele atropela um pinheiro e ao invés de 2 pinhos, fica um só. Por isso, quando ele volta, tá Lone Pine Mall. Você sabe que eu tenho uma história com esse negócio de 2 pinheiros aí, né? Eu sei, mas conte para o público. Eu lembro bem. Eu ganhei uma camisa da minha esposa, Twin Pine Mall, né? E Twin beleza, Pine Mall. teve... Isso, Twin Pine Mall, isso é verdade. E o que aconteceu? Teve um evento especial onde estavam fazendo campanhas com um DeLorean, todo parametrizado mesmo, como se fosse um do filme. E era um evento meio que pra família e tal, mas era só pra demonstrar o carro, né? Foi em 2015, meu Deus, faz 10 anos isso. Em homenagem aos 30 anos do filme. E o que aconteceu na sequência, eu fui lá ver, eu fui com a minha camisa, e o rapaz que estava fazendo a apresentação, viu, depois que aconteceu a apresentação, me chamou assim e falou, você é fã? Eu falei, cara, eu sou fã. Você quer entrar no carro? Eu falei, lógico que eu quero entrar no carro. Então eu entrei dentro do DeLorean, só não liguei, porque o carro estava todo travadinho ali, mas entrei, tirei foto, e o interior do carro estava todo caracterizado, até o reloginho lá do analógico, do digital do filme, que estava lá, o capacitor de fluxo atrás ali. Gente, me senti no De Volta para o Futuro. Nossa, e tirei fotos, lógico, né? Essas réplicas que o pessoal faz para evento assim e tal, é muito legal, né, cara? O pessoal capricha bastante nos detalhes, né? E ele andava ou ele... Não, assim... não, ele estava numa base que ele levitava para flutuar, né? Claramente era um carro, ele era um carro mesmo, era um DeLorean original, que foi encaixado numa base que levantava levemente para sair aquelas fumaças, sei lá, de gelo seco por baixo para fazer... mas ele era só para ser exibido, ele não andava, né? Não, ele andava. O dono do carro, ele comprou um DeLorean e caracterizou o carro. Daí lógico, ele aproveitou o hype e criou um produto, né? Claro. E outra, não deve ter sido barato você comprar um DeLorean no Brasil, né? Então, deve ter sido um trampo. Tem que voltar esse dinheiro. Certamente. A gente tem a explicação, ele manda o Einstein para 1 minuto do futuro para fazer o teste da máquina. O Marty fica todo surpreso quando ele vê que ele é movido a plutônio. Eles colocam a roupa anti-radiação para colocar mais plutônio para fazer a segunda viagem. E o Doc está se preparando para voltar no tempo. E até quando chegam os líbios. Tem uma parte interessante. Ele lembra, né, que ele já tá no carro para ir pro futuro. E ele coloca a mão na cabeça e fala, olha, que loucura, como é que eu vou voltar? É uma carga, uma viagem, uma carga. E aí quando ele vai pegar o plutônio que ele não consegue pegar, aí aparecem os líbios e gera toda a confusão, né? Ele até tem um motivo pro dia que o Marty volta no tempo, porque ele sai fugindo dos líbios. E o horário, o dia que tava lá na máquina é o dia que o Doc fala que pensou no capacitor de fluxo, que é o que faz a viagem no tempo ser possível. E é justamente para esse dia que ele tinha colocado ali no reloginho, que é o dia que o Marty volta pro passado. Bem lembrado. Eu também vi isso agora quando eu estava assistindo o filme. Ele tá explicando, né? Ele começa a explicar pro Marty o dia que ele inventou a máquina, ele vai lá e coloca no painel e fica, né? No painel, essa data. Ele volta pro passado e é justamente para aí que ele volta, para essa fazenda, que é onde era o shopping antes.
e ele entra no celeiro do Old Man Peabody. Tem toda a cena do velho indo lá no celeiro e o moleque tá com uma revista de quadrinhos que é basicamente com a mesma roupa anti-radiação que o Marty estava vestido, e ele achar que era um alien e sair atirando no Marty. Ele sai fugindo, a máquina do tempo para de funcionar por falta de combustível, e o Marty esconde a máquina do tempo e sai por aí dando um rolê em 1955. É verdade, porque ele vai andando, tem uns velhinhos que ele tenta parar pra pedir ajuda. Obviamente eles estranham, né? Mas o que chama muita atenção é que ele vê a rua da casa dele, né? Ele vê a rua da casa dele, que nem tá construída ainda. E era para ser um bairro que ia começar a ser construído, né? Exatamente. E ele se dando rolê, a cidade... É uma cidade cenográfica que já foi usada em vários filmes, inclusive no Gremlins, é o centro da cidade do Gremlins lá. E o pessoal fez um trabalho... foi muito rigoroso na questão artística desse filme, de fazer as pessoas tentarem se portar como na década de 50, as roupas, figurino, é tudo muito trabalhado ali. E ele vai pra lanchonete, ele vai pedir alguma coisa sem açúcar, ele pede uma Pepsi Free, e o cara fala, não, se você quiser uma Pepsi, tem que pagar. Aí ele pede alguma coisa sem açúcar e vê um café, e ele percebe que ele tá do lado do pai dele. Exatamente, cara, é incrível, né? Porque o Biff já chega lá chamando o McFly, falei pra você não vir mais aqui, mas não é com ele, é com o pai dele, e ele fica com a cara. Essa hora o Michael J. Fox entrega também, porque ele começa a olhar o pai dele com a cara, meu Deus, o que tá acontecendo, né? É você mesmo, né? Uma cara de espanto incrível ali. E ele fala, pai? E o pai dele é um babaca ali já, né? Sofrendo bullying do Biff, né? E é o mesmo banana que a gente viu no futuro, no futuro inicial, né? Do filme. E o Marty vai atrás do pai dele, o pai dele dá meio que um perdido. E quando ele encontra o pai dele tava subindo numa árvore para ver a Lorraine trocando de roupa. É verdade. Safadinho. E ele fala, né, que ele tava observando pássaros quando ele caiu na frente do carro do pai da Lorraine. E o pai da Lorraine atropelou e trouxe ele dentro de casa, que fez o que fez os dois se conectarem pela primeira vez. E aí, o pai dele, quando cai, o Marty no instinto, salva o pai dele de ser atropelado e ele que é atropelado no lugar. E aí ele acorda com a Lorraine chamando ele, né? É engraçado, né, que isso acontece nos 3 filmes, mas ele é acordado, até então ele acha que tá sonhando, né? Que é um sonho, né? E no fim não, é a Lorraine ali e viu ele, e aí acontece uma cena muito engraçada que eu acho maravilhoso, que ela acha que o nome dele é Calvin Klein, né? Por causa da marca da cueca, né? E começa a chamar ele de Calvin, cara. Olha que encaixe, né? Isso aí eu só entendi depois, quando mais velho. Sim, mas olha que estranho. Pra regionalizar, quando eles fizeram esse filme, quando foram dublar esse filme em francês, na dublagem, ele é Pierre Cardin. E na dublagem espanhola, ele é Levi Strauss, por causa da Levis, né? Tá certo, ok. Aqui no que seria o que aqui no Brasil? Zorba? Seu Zorba. Seria maravilhoso. Boa. Nossa, conheci aquele cara novo, o Zorba. Meu Deus. Ainda bem que mantiveram. Ai, demais. E eu acho muito legal quando o pai dela atropela o moleque, eles dão a entender que não é a primeira vez, né? Não, é verdade. Outro desses moleques aqui caiu na frente do meu carro. Outra vez de novo. Ai, cara, é verdade. Cara, maravilhoso. A gente tem ele jantando com os avós, ele vendo um filme na TV e falando que ele é um filme antigo, ele fala que ele é tipo guarda-costeira, porque ele tá com aquele salva-vidas, né? É uma blusa de frio que parece um salva-vidas. Deve ter sido uma coisa popular nos Estados Unidos da década de 80, vai saber. Aqui não foi, né? De vez em quando eu ainda vejo algumas pessoas, não com aquele exatamente, mas com muito parecido, viu? Não, mas não é o colete Faria Limer, né? Era um outro colete, né? Um outro. E o Marty sai atrás do
do Doc, que ele tinha roubado o endereço da lista telefônica do primeiro diner e acha ele. Até o Doc começar a tentar ler a mente dele. Pois é, né, cara? Ele já pega e fala, não fala nada, e tenta ler a mente. Óbvio que não funciona aquela invenção maluca, né? Que mostra sutilmente que ele tava tentando testar com o cachorro, né? Mas então, mas olha que estranho. Beleza, não funciona do jeito que deveria. Mas também não tava totalmente errado, né? Porque ele fala, você veio de um lugar muito distante. Ah, mas ele tava chutando, né? Será? Ou será que não funcionava em algum nível aquela engenhoca que ele fez? Bom, o cara inventou uma máquina do tempo. Pode ser que se ele ficasse mais 30 anos trabalhando naquilo, ia dar certo. Exato, foi só um projeto que ele abandonou, ou talvez o projeto que fez ele queimar a casa dele, vai saber. E o Doc, quando tá falando com o Marty, o Marty consegue convencer o Doc finalmente que ele é do futuro, porque o Doc até então não acredita. Ele fala, quem é o presidente? Ronald Reagan. O ator? Quem que é o vice então? Jerry Lewis? Doutor, eu sou do futuro. Eu vim pra cá na máquina do tempo que você inventou. Agora preciso da sua ajuda para voltar para 1985. Sabe o que isso significa? Significa que essa maldita máquina não funciona. 6 meses de trabalho pra nada. Sabe como a máquina do tempo funciona? Máquina do tempo. Não inventei nenhuma máquina do tempo. Tá legal. Eu vou provar pra você. Veja minha carta de motorista. Vence em 1987. E veja minha data de nascimento. Eu ainda nem nasci, doutor. E veja essa foto. Aqui está o meu irmão, a minha irmã e eu. E dá uma olhadinha na blusa dela. Turma de 1984. É uma montagem barata. Cortaram o cabelo do seu irmão. Eu tô dizendo a verdade. Você tem que acreditar em mim. Então diga. Garoto do futuro. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? O ator? E quem é o vice-presidente? Jerry Lewis? É verdade. E sai correndo, né? Mas aí o Marty fala exatamente como ele teve a pancada na cabeça, né? E como a pancada da cabeça, que foi um dia antes ou no mesmo dia, fez ele ter ideia do capacitor de fluxo, que é o que faria a máquina do tempo funcionar. É o que permite a viagem no tempo. E ele fica tentando explicar como funcionava a máquina e ele fala que precisa de 1.21 gigawatts. Exatamente. O Doc fica maluco quando ele fala 1.21 gigawatts! Como? Ele é interessante, né? Que ele fica fascinado com a máquina, com a câmera de vídeo, né? Que também transmite o vídeo, né? Exato. E ele pergunta se o Marty interagiu com alguém, e ele fala que interagiu com os pais, e o Doc fica preocupado que pode ter alterado a linha do tempo. E ele mostra a foto que tinha ele e os irmãos começam já a serem apagados das fotos, dando a entender que a interação do Marty com os pais dele alterou a linha do tempo. Olha que interessante. Quando a primeira vez que o Marty mostra a foto da família, o Dr. Brown olha de perto e fala assim, isso aqui é uma falsificação. E olha, ainda a cara do seu irmão ainda tá borrada, né? Sim. Porém, depois quando tem essa teoria que ele fala, né, pergunta se interagiu com alguém, aí ele pede pra ver a foto de novo e vê, ela não tá borrada, seu irmão está sendo apagado da existência. Né? O Marty, ele começa a perseguir o pai dele pra ele chegar na Lorraine. E a Lorraine até acha ele mais ou menos bonitinho, mas ela fica afim mesmo do Marty, né? Que ela se refere como Kelvin. Chega a parte do diner, que ele vai tentar se declarar para Lorraine, que ele não queria, mas o Marty convence ele em sonho a fazer, se fantasiando como o Darth Vader do planeta Vulcano. Sim, mas ela é interessante uma parte antes, que ele fala assim, quando ele encontra o Dr. Brown, vai junto com ele na escola, ele vê o pai do Marty, né, sendo chutado pelos colegas, não sei o quê, e ele fala, talvez você tenha sido adotado. Sim. E eu acho bizarro que, assim, o moleque nunca foi na escola antes,
tem ele e um velho andando no corredor, ninguém se preocupa em ir atrás, né? Por que esses caras estão na escola? Foda-se. Mas era a década de 50. E nessa cena que o Marty visita o pai dele com a roupa pra tentar... Porque ele entende que o pai dele escrevia uns contos de ficção científica, ele acha que assim ele vai pegar... Ele coloca uma gravação do Ed Van Halen, o guitarrista do Van Halen, clássico, um dos melhores guitarristas de todos os tempos. E ele coloca no fone de ouvido, aquela fita que ele coloca não é de nenhuma música específica. O Ed Van Halen foi convencido a participar do filme e fazer esse solo, como o resto da banda não quis, e por questões contratuais, porque ele tinha um contrato muito forte com a Warner, né, o Van Halen nessa época, ele falou, não precisa me pagar nada, vou colocar aqui uns riffs na fita e vocês tocam ele no filme, foda-se. E ele não foi nem pago pra fazer isso. Caramba, olha só, impressionante, hein? Até achei que tivesse sido... Bom, porque na fita cassete tá escrito Van Halen, né? Não, tá escrito Edward Van Halen. Olha só... então tá certo, olha aí... Porque Van Halen é a banda, cujo nome vem do sobrenome do guitarrista e do baterista, que eram irmãos, mas a banda não quis participar. Daí falou, não precisa da banda não, vem aqui, eu vou esmirilhar um pouco aqui a guitarra e você lança isso daí no filme, dane-se. Mas era uma boa propaganda, cara. Enfim, a gente tem o plano do carro, que o Marty, ele fala que ele vai levar a Lorraine, e aliás, antes disso a Lorraine vai até o Doc Brown, convida o Marty pro baile, o Marty aceita. Mas ele já vai com o plano pro George, falando, olha, eu vou levar ela no baile e eu vou começar a agarrar ela lá. E ele até fala assim com peso no coração, né? Tipo, puta, vou ter que agarrar minha mãe, né? E ele fala, quando eu estiver agarrando ela, você abre a porta e me tira na porrada e eu vou apanhar e é isso aí. Você fica com a menina e salva o dia e já era, tudo certo. Plano perfeito, né? Tem tudo pra dar errado. Exato. Inclusive, é engraçado que aquela cena que ele tá no carro com a mãe dele, várias coisas eles queriam tirar uma reação genuína do Michael J. Fox. E eles não avisaram pra ele que ela ia fumar. Então, ele acende o cigarro e aquela reação dele, nossa, mas você fuma? Que ela fala que você tá parecendo minha mãe. Aquilo foi meio de improviso na hora. Assim como a bebida que ele estava bebendo, porque ele ia dar um gole ali achando que era água, mas colocaram vodka. Por isso ele dá aquela... daquele jeito, sabe? Mas essa cena realmente, ela... você vê que tem uma sinergia bem interessante entre eles, né? Em que ela tenta depois agarrar ele, mas logo percebe que tem algo diferente, né? E desiste. Antes disso, ele tinha escrito até uma carta pro Doc, para contar que o Doc morria. E no dia que ele ia viajar para o templo, para o Doc tomar as precauções para não ser atingido, não morrer naquele dia. E o Doc se recusa a ouvir, o Doc rasga a carta antes deles saírem. O Marty tá lá com a Lorraine e o Biff chega nele e não o pai dele como ele estava esperando. Inclusive tem um trecho que eu não tinha reparado antes, eu reparei quando eu estava pesquisando, de onde vem a coragem do George, né? Você reparou que o Biff, quando ele estava tomando ponche da escola, ele estava colocando álcool ali antes de tomar? Sim, de fato, estava mesmo. Então você já percebeu que o George estava tomando e a coragem toda dele de dar um soco no Biff depois, talvez seja por causa do álcool? Será? Olha aí, teorias, hein? Teorias. O alcoolismo salvando mais uma família. Só que não, né? Enfim, o Biff dá um cacete no Marty, os ajudantes do Biff, que não tem uma fala o filme inteiro, jogam ele no porta-mala da banda, que tava lá fumando uma maconhinha dentro do carro, tranquilo. O guitarrista, guitarrista vocalista, né? Quando vai salvar o Marty, ele acaba machucando a mão, e o ator machucou a mão de verdade. E o Marty, quando ele é liberado, ele vai tentar voltar ali, e o George chega e, ao invés de encontrar o Marty, encontra o Biff. E esse é o ponto dramático do filme, né? E a Lorraine gritando por ajuda ali e o George tentando salvar ela. É o ponto de virada da história, né? Se for parar pra analisar, né? Exato. E chega uma hora que a coragem dele vem
e ele acerta um soco que vira o Biff ao contrário ali. Foi. Acho que o Biff, ele tinha talvez aquele famoso queixo de vidro, né? Tomou Queixo uma de porrada vidro. bem dada e caiu, capotou. Ah, mas vou te falar, cara, a porrada que for no queixo, maluco não fica de pé. Se você pegar certo no queixo, você derruba o cara. Tá independente do tamanho, né? Exato. Aí o George vai levar a Lorraine pro baile, só que a banda não vai conseguir tocar, porque, a não ser que eles arrumem um guitarrista, eles não vão ter como terminar o baile. E tem o quê? Marley subindo no palco para tocar Earth Angel, a música que o Everton dançou no baile do casamento dele. Pois é, em homenagem ao filme, cara. Foi legal, foi bacana. Aliás, meu casamento teve várias homenagens, né? A minha esposa entrou toda romântica, né? Eu entrei a lá Darth Vader, né? A música, aliás, não, desculpa. A música foi Of the Force. Tan, tan, tan. Foi essa? Não foi. Não, essa aí. Essa toca quando ela me liga hoje. Sacanagem. Beijo, Daiane. Então, vamos lá. Cara, esse baile demorou 5 dias consecutivos para ser gravados, vários atores reclamando de dor de cabeça no final da semana. O Marley tá quase ficando sem forças e a mão dele começando a sumir, porque um outro cara puxa a Lorraine para dançar, mas aí o George vai lá, salva o dia, puxa a mulher, dá um beijo nela, e o Marley volta às suas faculdades e atividades normais. Tocando como se não houvesse amanhã, né? Tocando Johnny B. Good. Pois é, né? E você sabe que essa música ela foi autorizada pelo Chuck Berry no filme, e até a gente tem aquela... Quando ele começa a tocar, o primo dele, porque a gente não tinha percebido isso antes, mas o nome da banda era Marvin Berry alguma coisa. E aí aparece o primo dele ligando: Jack, aqui seu primo Marvin Berry. Sabe aquele som novo que você estava buscando? É muito clássico essa cena, né? Até parodiada, né? Exato, autorizado pelo próprio Chuck Berry. E aí ele tem aquela frase clássica, né? Talvez vocês não gostem muito, mas seus filhos vão adorar. E ele se despede aí do George e da Lorraine. Fala que quando vocês tiverem um filho, ele colocar fogo no capete da sala, peguem leve com ele. Sim. E aí a Lorraine fala: nossa, Martin, que nome bonito. E ela só dá esse nome pro terceiro filho, né? Exato. Inclusive tem até eu tava lendo uma entrevista com... Eu não lembro agora se era com o Robert Zemeckis ou com o Bob Gale, né? Provavelmente com o Bob Gale, falando do furo de roteiro, né? De como os pais dele não se lembram do Marley naquela época, né? E aí, assim, eles conheceram como ele com o nome Kelvin, e foi por basicamente 8 dias o tempo do filme. Por décadas depois, os caras iam lembrar dele vagamente e não tinha uma foto ou nada assim que pudesse lembrar do Marley do passado, né? Não, mas até aí tudo bem, faz sentido. Às vezes tem pessoas na sua vida que interagem bastante. Você vai lembrar do cara que você conheceu por 8 dias há 30 anos atrás, pô. Não lembro. Então, até aí eu entendo, né? Mas imagina, ela teve um filho, depois teve uma menina, depois teve outro menino, né? Eu falei, nossa, por que não... Martin, aquele cara, legal, vou dar esse nome, né? Vai entender. Ele era o mais novo, né, ainda. Ele era o caçula, exato. Caçula. A gente tem o momento da volta, o Doc descobrindo a carta, rasgando a carta, só que ele rasga e põe no bolso. E ele sobe na torre, isso aqui, cara, tudo acontece, né? É sempre para gerar aquela tensão maior ali, que é o raio caindo antes na árvore, a árvore, acho que não foi o raio, na verdade, o vento que derrubou um galho de árvore que fez o cabo se desconectar, né? Foi. O Doc, ele conecta o cabo em cima e tem que ter aquela dramaticidade, né? O Marley não conseguindo ligar o carro. Essa parte no cinema foi incrível, porque realmente dá uma tensão até hoje, né? Não, até hoje. O Doc, o fio cai e ele segura fica pendurado na calça dele. Aí ele tenta puxar e enquanto isso você tem razão, o Martin chega lá, conecta o cabo, liga o reloginho e tal, e fica pensando, cara, por que nisso o Dr. Brown ele rasgou a carta, como você já havia dito, e o Martin revoltado, por que ele foi rasgar essa carta, se eu tivesse mais tempo? E aí ele coloca, não, mas eu tenho uma máquina do tempo,
E ele coloca somente 10 minutos de antecedência. Ele poderia ter colocado 1 hora. Realmente, né? 10 minutos, cara. Porra, que fosse volta 20. 1 hora antes, né? Coloca 1 hora, um dia, 2 dias, não importa. Ele pensou muito pequeno. Realmente. E tá tudo certo no final. O Doc faz aquela cena que ele sai caindo, deslizando pela torre. Que inclusive aquilo demorou umas várias tomadas pro dublê acertar aquilo lá, mas acabou acertando. E quando ele volta, é engraçado, até quando ele tá saindo antes do carro, ele pergunta: deu tudo certo, seus pais? Ah, sim, meu pai foi lá, ele bateu no bife. O Doc fica olhando com uma cara de tipo, isso vai ter uma repercussão no futuro, mas não fala nada, né? É verdade, ele menciona isso. Fala, nunca, né, com espanto, mas não fala, né, não fala nada. Exato. O Marty, ele consegue chegar na hora certa do raio cair. Ele volta pro futuro novamente, para 1985. Ele vê acontecendo no Lone Pine Mall, agora que tem outro nome, o Doc sendo atingido pelas balas de novo. E quando ele chega no Doc, depois dele ter ido, ele dele atual, explicar esse negócio de futuro é foda. Time Cop de novo, né? O ele de 1985 da primeira parte do filme vai embora e ele vai atrás do Doc. E quando ele chega no Doc, o Doc tá de colete à prova de balas. Ele mostra que ele conectou ele grudou ali no Durex, né? a carta, no Durex. Né? Isso. E conseguiu ler o que o Marty colocava. Porque ele, afinal, ele tava com a carta lá por 30 anos. Ele não ia ficar 30 anos sem saber o que tava na carta. Não, a curiosidade mata, né? Nesse caso, sobreviveu. É mesmo, nesse caso, salvou. O Marty volta e ele descobre que o pai dele agora é bem sucedido, não é mais o pau mandado, que o Biff é pau mandado nele, que ele lava os carros da família. Não, essa parte é muito engraçada, né? Totalmente inesperado. Quando ele acorda... É curioso, né? Que veja que deram sorte, né? Porque seu pai agora é um escritor, tudo muito bem sucedido, mas ainda se manteve na mesma casa. Sim, mas a casa, você viu que a casa ficou chique, né, agora? Não, a casa virou outra casa. Virou um palácio, né, quase. Isso, toda paramentada, né? Sim, e o irmão dele tava indo trabalhar no escritório, né? Porque no começo do filme ele trabalhava no McDonald's, né? Exato, porque ele ainda pergunta, mas o que você tá fazendo de gravata? Como assim? Eu vou de gravata todo dia pro escritório, né? Sim, e ele descobre que ele tem ele fala que o carro tava batido, mas ele descobre que nessa linha temporal, além do carro não estar batido, ele tá com aquele Toyota 4x4 que virou uma febre nos Estados Unidos depois desse filme. Mas é uma picape linda, né? Linda. Sim, maravilhosa. Até cara, hoje. Que jovem que não gostaria de ter. Isso aí, ó, só era pra nós pobres brasileiros, tupiniquins aqui, sonharmos, né? Adolescente tem uma picape dada pelo pai. E só antes da gente falar do cliffhanger, cara, que é a última cena do filme, o Crispin Glover, que fazia o pai do Marty, ele era um ator bem difícil de trabalhar no set. Todo mundo achava ele extremamente estranho. E ele, pra se preparar pra cena final, que eles interpretam um casal feliz, ele chamou a atriz, a Lea Thompson, para ir na casa dele pintar um vulcão na parede. Totalmente demente. Esse cara, eu já tinha ouvido falar que ele foi meio pinel no filme aí, viu? Meio não, chatão, cara, procura entrevista desse maluco na internet, você vai ver que é uma mais bizarra que a outra. Tem uma que é muito bizarra, ele naquele... aquele famoso de Late Night dos Estados Unidos, né? Que até aposentou faz pouco tempo aí. E ele tem uma entrevista totalmente bizarra. David Letterman. A entrevista dele do David Letterman. Okay. Procurem lá, ele é extremamente bizarro, esse cara. Mas ele tem cara, né? Ele tem cara. Inclusive, eu não tinha visto muitos filmes dele. Eu fui ver esse cara depois de novo naquele filme As Panteras. E cara bizarro. Exato. Tanto ele é bizarro que ele tretou forte com o diretor não quis chamar ele pro segundo filme, tanto que ele não aparece no 2 e no 3. As imagens que aparecem são imagens de arquivo, só que ele gravou pro primeiro filme. E quando aparece ele no 2015, no segundo filme, ele tá meio de ponta cabeça e é outro ator ali, né? Ele realmente, olhando aqui, assim, ele não fez muitos outros filmes também, hein? Ninguém queria trabalhar não, ele fez bastante filme, não é isso? Mas assim, filme de destaque... Exato.
E aí a gente vê o Doc chegando e falando, tem que ir pro futuro comigo, é um problema com seu filho, traz a Jennifer aí junto, que inclusive deu o maior problema isso, porque tiveram que regravar essa cena no 2, porque era outra atriz, né? Então, o próprio diretor admite que não era para ser uma continuação, só que como fez tonelada de dinheiro, virou 2 e 3. E descobrem que o Doc atualizou o combustível, né, que é um Mr. Fusion, que você pode jogar qualquer coisa ali, qualquer lixo que ele cria a mesma potência do reator nuclear. E aí tem a frase clássica, né, que é a marca do filme. Pra onde nós vamos, não precisamos de estradas. Exato! Esse final é maravilhoso, cara. É muito bom. Esse filme, do início ao fim, é maravilhoso. Né? Mas poderia ser melhor, né? I'm sure I can do better. É verdade. Poderia, mas aí não daria muito certo. Ele não iria caber no DeLorean, né? Como seria Arnold Schwarzenegger nesse filme, Everton? Como que você imagina o Arnold nesse filme? Pra mim, eu tenho uma escolha, que é a do Biff. Ok, ele poderia ser o Biff, sim, mas aí mas aí não teria chance, né? Ninguém ia conseguir bater ele, né? Tudo bem que aí ele ia matar o Marty e ia matar o pai dele também. E já logo no primeiro filme já ia ser aquele futuro distópico onde o Biff dominava tudo, né? Sim, exato. Logo no primeiro filme já. Pô, em 85, a época do Comando para Matar, cara, essa época que o Arnold tava gigante. Bruto, ele não ia ter pro Marty, não. Não mesmo. Agora, se fosse ao estilo Arnold, né? Também teria uma outra questão. Talvez eles não precisassem de uma máquina do tempo, né? Só os músculos, né? Quando ele cumprimenta lá no filme O Predador, né? Tem aquela cena... Sim, ele com Carl Weathers. Dylan, you son of a bitch! Isso, que tem até um meme, né? Que toda vez que eles fazem isso, explode uma bomba nuclear, né? Então, ali já seria a viagem no tempo dele. Né? Sim, era só ele dando aperto de mão no Marty, ou então ele lançando o Marty de volta pro tempo, assim, né? Verdade, como se fosse jogar num penhasco, né? Mas o Biff cairia bem com ele, viu? E listen, McFly, I'm gonna kill you and this George. Muito bom, cara, muito bom. Mas esse filme tem um cast muito bom, cara. Esse seria uma exceção, que talvez o Arnold não faria melhor, viu? Poucas exceções, viu? Não ficaria melhor com o Arnold. Todo filme fica. Mas, cara, vamos para premiações? Premiações desse filme maravilhoso? Vamos lá. E aí nós temos a gente não bolou aí um nome muito bom para o prêmio de melhor efeito visual, né? Que a gente criou no último episódio de True Lies. Talvez seria... A gente colocou James Cameron no último, mas... Será que Steven Spielberg... Quem que é o cara de efeitos visuais? Tom Savini talvez seria um bom nome para os efeitos visuais. O cara que fazia as maquiagens aí de monstros dos anos 80, né? Não sei. Podemos colocar um nome mais antigo aí, né? Mas olha, vamos falar do efeito em si, então, para premiar o melhor efeito James Cameron ou Steven Spielberg, no caso desse filme. Ou seria George Lucas, talvez, porque o George Lucas criou a Industrial Light and Magic, que até hoje é uma das maiores empresas de efeitos visuais do ramo, né? Talvez prêmio George Lucas de melhor efeito visual. É referência, hein? Olha aí, o cara que criou os efeitos visuais de Star Wars. Vamos colocar prêmio George Lucas de melhor efeito visual. Então, qual cena você escolhe como esse melhor efeito visual, Everton? Olha, eu acho que tem todas as cenas que esse carro viaja no tempo, pra mim elas são muito bem feitas, né? Mas eu diria que a primeira em que o primeiro viajante do tempo, né, foi o Einstein, no cachorro, no caso, viajou. Pra mim essa é a melhor cena ali, que mostra, assim, eu acho que desde o início, desde a vinda do carro, né, que a cena é bem montada, e depois quando o carro, eles pegam o controle remoto, que é claramente uma pessoa dirigindo o carro, né, não esperávamos que eles dirigissem o carro ali com controle remoto, mas quando o carro viaja no tempo ali, tem aquela estrada, o pneu, né, a marca do pneu
Aqueles que desaparecem bem na frente deles, né? Isso, essa primeira cena, pra mim... Que ele acha que vai ser atropelado, o Marty tenta sair, o Doc puxa ele pro meio, né? Sim, ele olha um pro outro assim, muito boa a cena. Eu acho também, eu gosto muito dos efeitos visuais desse filme, inclusive eu acho meio estranho porque cada vez que o carro viaja no tempo ele fica congelado, né? Menos a parte que ele entra no celeiro, porque também não faria sentido o carro estar congelado lá, né? Mas a cena da viagem do tempo mesmo... Eu gosto muito dessa e da cena final, que é o raio atingindo na torre e o raio vem cortando ali aquele cabo inteiro e tá no meio do DeLorean, também é muito boa. Podemos dizer que tanto a primeira viagem quanto a última são cenas marcantes, né? Exato. E o prêmio pro melhor coadjuvante, o prêmio Steve James pro melhor coadjuvante desse filme. Eu vou lembrando que não vale nem o Marty e nem o Doc, óbvio. Nesse caso... Eu acho que, como a gente estamos falando do melhor, eu acho que é o Biff. O Biff, né? O Biff, tanto o Biff novo quanto o velho. Bom, né, cara? Muito bom. Porque o Biff velho é canastrão, né? E o Biff novo é do mal, né? Ele quer sacanagem, ele quer libertinagem ali com a Lorraine, ele quer dar porrada em todo mundo. Ele é o valentão clássico, né? Eu acho uma pena o Tom Wilson não ter feito mais papéis, sabe? Talvez ele tenha sofrido o lance de ficar muito marcado, né? Como o Biff, né? Tanto que a maioria do que ele fez depois foi coisa de televisão, né? Episódios aí em seriados e tal. Mas é uma pena esse cara não ter feito mais coisas, porque ele é muito bom ator, né? É verdade. Muito mesmo. Ali ele entrega, né? Tanto é que você sente até raiva do personagem, né? Porque ele interpreta muito bem o fazer um valentão. E vários tipos, né? Não só... Olha só, ele faz o valentão chefe valentão, o valentão dos anos 50, depois ele faz o valentão do futuro, que é o neto dele mesmo. É muito legal. E depois ele faz o valentão no Velho Oeste. Ele faz o antepassado dele, né? O Mad Dog Tenney, né? É muito bom. Cara. Tom Wilson, com certeza. Fora os dois principais, eu acho que ele é o maior destaque aí desse filme de atuação, com certeza. E não vamos ter prêmio Xambim pra melhor morte, porque ninguém morre nessa porra desse filme, né? Então, fica meio assim, dá pros líbios de cara, assim, né? Não tem muito o que fazer, porque não tem muita morte, então vamos pular essa semana. E a gente vai direto pro prêmio mais importante desse podcast, que é o prêmio Cigano Igor pra pior atuação do filme. Eu diria que é pro Eric Stone. Pô, ele não vale, cara. O cara não tá no filme, né? Não, pô, ele participou, tem até a cena que mantiveram. Mas ele foi tão ruim que tiveram que cortar ele. Cara, beleza, eu sei que isso é bem válido isso que você tá falando realmente. Mas, cara, um papel, e aí eu acho que é muito culpa do papel e não do ator em si. Que eu nunca gostei muito é o faxineiro que vira prefeito no futuro, cara. Sempre achei esse cara um chato do cacete, velho. Mas ele aparece por 3 segundos, Guilherme. Mas vale. A gente tá falando de todo mundo que tá no filme. Porque ninguém tá realmente... Dos principais, ninguém tá realmente mal. Talvez eu não goste muito do Crispin Glover, né, o George, porque simplesmente é um personagem chato, mas ele foi interpretado pra ser daquela maneira. Então, faz sentido, não tem por que criticar a atuação dele. Eu já acho o maluco do prefeito, o Goldie Wilson, né? Que vira o prefeito no futuro. Eu acho esse cara já chatão, assim, porque eu vou ser prefeito? Você falou que eu vou ser prefeito? Meu Deus, não é uma boa ideia ser prefeito. O cara, pra começar, ele tirou essas falas do bolso dele, porque isso daí não tava em roteiro, ele que criou o roteiro, o Zemeckis acabou deixando. E ele só é chato, é um personagem que não precisava estar lá, não precisava ter. Esse arco não precisava ter, de colocarem com paralelo do passado, sabe? É muito, não sei, não gostei. Bom, tem alguns personagens que aparecem muito pouco também no filme, que depois eu fiquei até surpreso quando eu me lembrei agora, né? Mas o Billy Zane tá nesse filme também, né? Ele é um dos vilões. Não tem fala, né? Não tem fala. O clássico vilão do Titanic, né? 10 anos depois, exatamente. Aliás, 12 anos depois. Mas não dá pra contar a atuação se o cara não tem uma fala, né? Não. É verdade. Mas tá bom, ficaram com 2 aí, viu? Esse episódio, viu? Mas não é difícil você achar defeito mesmo, né, nesse filme. Ele é muito, muito bem encaixadinho, a gente gosta do filme. É difícil achar até... Tem filme que às vezes mesmo você gostando do filme, você sempre tem uma atuação muito medíocre, né?
Mas aqui eu acho que é por conta, não sei se é a paixão que a gente tem pelo filme, ou pelo roteiro bem escrito, né? Até os furos são poucos, né? Quando se fala de viagem no tempo é uma coisa muito difícil, né? Viagem no tempo é uma coisa muito complicada. Sim, sim. Aproveitando que a gente tá falando sobre viagem no tempo, dá uma indicação aí de filmes mais ou menos da mesma pegada, ou se não for exatamente na mesma pegada, porque isso é um clássico, algum outro filme de viagem no tempo que você recomenda pro pessoal desse podcast? Claro. Olha, eu sou muito apaixonado por filmes de viagem no tempo. Assim, quando tem filmes de viagem no tempo, eu sempre dou uma paradinha pra ver. E eu vou citar um filme aqui que foge um pouco, é muito viagem no tempo, mas tem uma pegada totalmente inesperada, assim, né? Que aparentemente parece que é um filme de romance, mas no final é um filme de viagem no tempo. Calma aí que eu só lembrar do nome dele aqui. É About Time, né? Não, é esse o filme? Como? About Time, exatamente. Em português, o nome dele é... Vejamos aqui. Questão de Tempo. Questão de Tempo, isso mesmo, cara. Muito bom. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom, 2011, né? Isso, um filme que, assim, você não dá nada pro filme e, de repente, o filme tem uma pegada dramática, isso, Questão de Tempo. Tem toda uma dinâmica que você vai descobrindo como o poder do personagem funciona pra voltar no tempo. E tem essa questão também de você corrigir as coisas que você fez no passado e tem os seus impactos, né? O filme é muito bom. E bem avaliado também, viu? Sim, muito bom. Ele é de 2013, na verdade, corrigindo. Numa pegada mais de ação, eu queria indicar um outro filme aqui que, na época, passou meio batido. Talvez não tenha sabido se vender muito bem. Ele é de 2011, chama Contra o Tempo, lançado aqui no Brasil. Chama-se Source Code, no nome original. É com o Jake Gyllenhaal e a Michelle Monaghan, esse filme. Cara, ele é um filme que... Esse filme é muito bom. E ele tem uma questão meio de tecnologia. Não vou falar muito para não dar muito spoiler do filme. Que é um cara tentando descobrir a causa de uma explosão num trem que matou muita gente. Esse filme é muito bom, cara. Contra o Tempo, Jake Gyllenhaal aí. Primeiro filme que eu lembro do Jake Gyllenhaal sendo bom ator é esse. Eu vou até assistir de novo. Esse filme é muito bom. Ele tem realmente... Não dá pra contar muito, porque você vai descobrindo muitos segredos, né? Enquanto você vai assistindo. É verdade. Está na Amazon, hein? Tá na Amazon. Olha só. Notas para o filme, Mr. Everton? Eu vou dar uma nota, não é exagerada. Pra mim é nota 10. Esse é nota 10. Cara, fechou média 10. Esse filme, ele é perfeito. Não tem o que falar desse filme. Não tem como a gente dar outra nota que não seja nota 10. Segundo Tarantino, é um dos 7 filmes. 7 filmes perfeitos. Perfeitos. Ele tá certo. Temos que descobrir quais são os outros 6 agora. Exato. E comemorando o lançamento do novo filme do Predador, que inclusive foi o primeiro episódio desse digníssimo podcast, faremos nossa primeira continuação no próximo programa, o clássico Predador 2 de 1990, com Danny Glover. Não tem Arnold, infelizmente. Não é a primeira, é a segunda continuação que a gente vai falar aqui, hein? Teve American Ninja 2. Não, a continuação do primeiro episódio. Talvez eu tenha me expressado mal. Não é a primeira. A gente vai fazer ela falar de bastante continuação nesse podcast, com certeza. Mas Predador 2, hein? Excelente filme, excelente escolha. Vamos lá, hein? Será que esse filme fez jus à sequência? Vamos ter que falar disso no próximo episódio. Preciso rever, faz bastante tempo que eu não vejo esse filme. Seremos 2. Fechou. Obrigado, Mr. Everton. Falou, galera. Obrigado por ouvirem. Até mais. Valeu.